Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Meu nome é Fernando, eu sou engenheiro civil, eu sou representante da Associação Brasileira de Cimento Portland no Rio Grande do Sul. A nossa entidade é ligada à indústria de cimentos, nossos sócios são os fabricantes de cimento, não os fabricantes de bloco. E o nosso papel como entidade é ser lobista. Mas lobista no bom sentido, aqui não naquele sentido da sacanagem. Apesar que muita gente diz que cimento é sacanagem, né? Vocês que trabalham na construção sabem muito bem disso. Mas, então, o nosso papel é desenvolver sistemas à base de cimento e convencer os profissionais da área a utilizarem mais os sistemas à base de cimento. Então, por isso, eu estou aqui fazendo uma palestra sobre a alvenaria estrutural para que o Marcos possa vender mais, que a estrada possa vender mais blocos, e se ele vendendo mais blocos, alguém está vendendo mais cimento para ele. E eu estou sendo lobista do cimento, estou vendendo cimento. Eu vendo cimento sem tirar pedido. A dinâmica da palestra é simples. Eu faço a palestra, abro espaço para as perguntas a qualquer momento, tá? E no que eu puder responder, eu vou responder com toda a sinceridade. Tá? Só para me balizar, quem é arquiteto, quem é engenheiro, quem é feliz, que não é nem engenheiro nem arquiteto, quem é colorado, eu não sou. Ó, pessoal, não vai dar para ver o jogo, tá? Vai até às 11h30 da noite a palestra, tá? Bom, não é verdade, vai só até a meia-noite. Não, mas tudo bem. Então, vamos começar a falar um pouquinho. Falar um pouquinho de história. Falar um pouquinho sobre o conceito de alvenaria estrutural. Se a gente pensar no conceito tradicional, no conceito fora sistema viga-pilar que a gente está acostumado a trabalhar, o sistema de alvenaria comprimida ou de alvenaria estrutural já é utilizado há bastante tempo. Muito antes de a gente pensar em ter cimento, em ter concreto. Cimento, para vocês terem ideia, foi descoberto em 1898, então isso é muito mais antigo do que cimento era. Pegar um elemento que tivesse capacidade a suportar compressão e suportasse cargas, seja lá as que forem. Então o que a gente tem lá? A gente tem prédios históricos, tem as mesquitas, Catedral de Notre Dame, pirâmides, toda uma série de obras que surgiram historicamente, são muito antigas, e que usavam esse conceito de alvenaria comprimida. Meu desenho está brigando comigo. A primeira obra que a gente tem dentro do conceito quase semelhante ao que a gente tem hoje foi essa obra aqui em Chicago, feita em 1893 com bloco cerâmico, não era bloco de concreto, tá? Que tinha 16 pavimentos, 60 metros de altura e as paredes inferiores tinham uma característica de ter 1,80 m de largura. Já era um conceito de alvenaria comprimida, já era um conceito de alvenaria, entre aspas, estrutural, mas, logicamente, ninguém faz parede com 1,80 m de largura. Tá? O conceito da pirâmide, base larga, indo reduzindo à medida que subisse o prédio. Logicamente, isso é economicamente inviável, o sistema foi abandonado e, quando acabou a Segunda Guerra, principalmente na Europa, houve necessidade de reconstrução rápida das cidades e a engenharia na época adotou a alvenaria estrutural, principalmente de bloco de concreto. Na Europa eles têm problemas com relação à cerâmica, à extração de cerâmica, então o pessoal começou a desenvolver bastante o sistema. Para vocês terem ideia, em 1955 já teve o primeiro grande congresso de alvenaria estrutural no mundo, foi na Inglaterra. No Brasil, as primeiras obras surgiram no início da década de 70, a Incol, todo mundo conhece, boa parte do pessoal de
de Engenharia conhece, a Encol, foi a pioneira, trouxe o processo para o Brasil, as obras foram crescendo e hoje a gente tem um parque de obras muito grande. O Brasil inteiro, o Rio Grande do Sul avançou muito nesse sentido. E aí, eu gosto de usar esse exemplo aqui para mostrar a diferença em praticamente um século depois, aquele prédio de Chicago de 1893 e uma obra feita nos anos 2000, qual que é a grande diferença considerando o mesmo prédio, teoricamente o mesmo prédio, aquele de 16 pavimentos, esse de 18 pavimentos. Qual que é a grande diferença? Não existe mais parede de 1,80 m nessa obra. Todas as paredes têm a mesma espessura. Aqui, no caso, bloco de 19 centímetros de espessura. Esse aqui, ó, para vocês terem ideia. Aquele ali, ó. Esse aqui. Esse aqui. 19 por 39, bloco padrão, todas as paredes com 19 centímetros. Hoje já nem se usa mais muito o bloco 19. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Mas onde é que está a diferença? Em vez de a gente pensar, como o pessoal pensou em 1893, de fazer um prédio do conceito pirâmide, ou no conceito que a gente faz aí, vamos fazer um prédio alto, os pilares são mais largos nos andares inferiores do que nos andares superiores para suportar a carga, como é que a gente evita isso? Mudando a resistência do concreto. A gente usa concretos de maior resistência nos pilares inferiores e concretos de menor resistência nos pilares superiores. Aqui é a mesma coisa. A gente trabalha com blocos de maior resistência nos andares inferiores e menores resistências nos andares superiores. Existe todo um projeto, todo um escalonamento de resistência. Mas isso que trouxe a vantagem ou a facilidade da alvenaria estrutural com bloco de concreto entrar no mercado. Bom, primeiro eu gosto de colocar alguns conceitos, algumas coisas que vai balizar bem o nosso papo hoje à noite aqui. O primeiro conceito, quando a gente fala em alvenaria estrutural, a gente fala em alvenaria racionalizada. O melhor exemplo, e eu vou usar muito esse exemplo durante a minha palestra, é Lego. Quem constrói com bloco de concreto brinca de Lego, no bom sentido. Tá? Ou seja, a gente trabalha num processo construtivo visando qualidade da execução da alvenaria, isso serve para qualquer sistema construtivo, mas principalmente proporcionar a minimização do desperdício. Quem já brincou com Lego, ou brincou com os filhos de Lego, sabe que o Lego não tem desperdício. Aquele brinquedinho que a gente faz, que a gente compra na caixinha, não sobra peça. Sobra às vezes uma peça de reposição, mas ele não sobra, ele é projetado para a gente usar aquela quantidade de peças. E é isso que quer dizer aqui, a gente tem que minimizar o nosso desperdício em obra. Por quê? Isso aí eu peguei numa revista de construção e achei muito interessante. Quando a gente sai do processo de alvenaria, de sistema tradicional de construção para o processo de alvenaria estrutural, a gente tem que ter uma mudança de conceito. Começar com a alvenaria estrutural é quebra de paradigma, é um processo de mudança. E eu achei muito interessante o que estava escrito ali e trouxe isso para a minha palestra e até fiz questão de mostrar uma obra com alvenaria estrutural de bloco de concreto, ou pelo menos alvenaria de vedação, porque isso aqui não pode ser feito na nossa obra, independente do sistema que a gente vai adotar em obra. Mas principalmente porque a frase diz, o hábito de trabalhar em sistemas ruins tem a compensação de permitir aos trabalhadores incorporar seu próprio senso de unidade no sistema. Entenderam? Para quem não entendeu, é assim, a gente faz uma alvenaria, reclama com, eu faço obra, de vez em quando eu faço, eu sou engenheiro de cesto, de vez em quando eu faço obra, aí eu olho para o cara e digo, João, essa parede está fora de prumo, não se preocupa, doutor, sai na massa, sai no chapisco, sai na massa, mas o João não vai sair na massa, não se preocupa, depois que a gente pintar, ninguém nota. Estou errado? Não estou errado, né? Ele incorpora o senso de unidade achando que aquilo está certo. E aí quando a gente vai começar a ver, tem 1 centímetro de argamassa numa ponta e 5 na outra. E ninguém bota no lápis quanto isso custa. O custo do material em si não é significativo. O problema é que quando a gente tem um sistema ruim, esse excesso de coisas que a gente coloca na obra acaba tornando a obra muito cara. Eu já vi obras onde pessoal, a gente faz um orçamento e bota lá, vamos gastar X quilos de argamassa. De repente gasta 30%, 40% a mais de argamassa. Por quê? Onde é que quem é que comeu essa argamassa? Ninguém come, o pedreiro não come argamassa no café. Tá? Porque possivelmente essa situação dos sistemas ruins. Essa foto aqui, para os mais antigos,
Tá? Era a imagem da construção civil lá nos anos 90, por aí. Eu me formei em 83, então eu já era engenheiro nos anos 90. Tá? Que se dizia que 1/3 das obras era posto fora em desperdício de material. Claro que tem um exagero nisso, não existe 1/3 de material. Mas quando começar a palestra eu também faço para estudante de engenharia e estudante de arquitetura, eu digo, se a obra de vocês ficar assim, pessoal, é o tempo suficiente para vocês chegarem no recursos humanos, porque a conta de vocês vai estar lá. Saláriozinho final, porque se o dono da obra chegar, vai botar vocês na rua. Tá? Então isso é importante, isso é um primeiro conceito. A alvenaria estrutural, principalmente com bloco de concreto, é um sistema que busca minimizar desperdícios. E aí tem essa mudança de paradigma. Dúvidas, pessoal? Algum comentário? Só tomar um pouco de água, o radiador está seco. Bom, o que é alvenaria estrutural? Tirando aquele conceito de alvenaria comprimida, vamos falar em conceito real. Sistema construtivo onde as paredes são dimensionadas para suportar a carga dos pisos. Se a gente traduzir isso para o nosso sistema tradicional, significa que não tem pilar, não tem viga, o que é uma mentira. Porque se as paredes são dimensionadas para suportar a carga dos pisos, toda a parede na alvenaria estrutural é pilar e é viga. Todas elas são. A capacidade da parede, capacidade de suporte da parede é o conjunto de seus materiais construtivos, ou seja, bloco de concreto, argamassa de assentamento e o grout. Eu imagino que todo mundo conhece o conceito de concreto grout. Alguém não conhece, que eu preciso explicar? Não? Fala, Marcos. Eu acharia que é importante porque em todos que são engenheiros arquitetos, bom, para quem não sabe o que é um concreto grout, é um concreto fluido, extremamente fluido. Não dá para medir slump, não dá para medir abatimento. Por quê? Porque em determinados pontos, eu vou mostrar isso, há reforço na estrutura e os furos são preenchidos com esse concreto. Então não é um concreto tradicional, é um concreto extremamente fluido, com brita 0 ou 0,0. Tá? Vantagens da alvenaria estrutural. Se eu não tenho pilar e viga, construção de pilar e viga, execução de pilar e viga no sistema tradicional, eu reduzo armaduras, eu reduzo madeira na obra, tá? Eu elimino, por consequência, elimino essas etapas de moldagem, tá? Eu consigo racionalizar, é uma obra Lego, as peças são todas do mesmo tamanho, eu consigo racionalizar, eu consigo limpar e manter minha obra organizada. Eu estou construindo 2 casas, o proprietário não quis fazer alvenaria estrutural, sistema tradicional, ainda por cima com concreto aparente, eu não sei onde colocar tanta madeira, sobra na obra. Né? E por ser racionalizado, eu consigo trabalhar bastante com elementos pré-fabricados. Mas o processo tem suas limitações, pessoal, não é a solução universal para a construção civil. Eu adoro esse processo, adoro o sistema de alvenaria estrutural, mas não é a solução. Primeiro problema, a gente não pode remover parede. Os arquitetos nesse momento vão sair da sala, porque, bom, se eu não posso mudar a planta ao meu prazer, ou quase ao meu prazer, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso mudar a planta assim. Mas, se o meu projetista disser que todas as minhas paredes são estruturais, eu não posso mexer em nenhuma delas. Daqui a pouco eu vou mostrar o que a gente faz quando a gente quer fazer isso, quando a gente quer mexer. Vou dar um exemplo para vocês. Se acontecer um exemplo real, no início, lá por 2002, 2003, o Fantástico tinha um quadro chamado Chame o Síndico. Algumas pessoas vocês lembram desse quadro. Tá? Eu tinha acabado de entrar na BCP e apareceu lá e mostrou um prédio que estava todo fissurado. Aí foram lá resolver e descobriram que em determinado pavimento, não me lembro qual, provavelmente nos andares inferiores, uma pessoa resolveu abrir uma porta na parede num prédio estrutural. Ele mudou uma porta de lugar, ele fechou uma porta e abriu outra, ou seja, ele abriu uma porta de cozinha 70 por 2,10. Resultado, o prédio inteiro fissurou. Por quê? Porque a parede é estrutural. Eu vou fazer uma brincadeira com o pessoal dos arquitetos, tá? Eu digo isso para os estudantes de arquitetura. Quando vocês estão lá fazendo um projeto, não aceitem a sugestão da dona da casa que resolveu tirar o pilar do meio da sala
porque não combina com o piano branco que ela quer pôr. Então aqui a gente não tira o pilar para colocar o piano branco. Vãos livres. A gente não consegue fazer grandes vãos livres com blocos de concreto. O que significa vão livre? Eu não consigo, por exemplo, fazer uma verga de uma janela acima de 2 metros, porque o bloco não tem capacidade de se estruturar. Por mais que eu coloque ferro, tem um processo de colocação de ferragem, o bloco não consegue se estruturar. Então, por exemplo, eu não consigo, se eu tivesse aqui uma verga, uma janela desse tamanho aqui, eu não conseguiria fazer uma verga com bloco de concreto com esse comprimento, ele fatalmente excederia pelo peso. Então isso é vão livre, eu não consigo fazer. Como é que eu soluciono isso? Ou fazendo uma viga moldada em loco, ou posso usar uma viga pré-moldada para substituir. O Marcos viu isso no prédio lá da Melnick em Canoas. Vou mostrar a foto daqui a pouco para vocês. Não consigo fazer vão em balanço. O bloco de concreto não tem capacidade de ficar em balanço. Ele vai acabar caindo por peso próprio. Você tem um bloco que pesa 12 quilos. Então ele não tem essa capacidade de ser um elemento em balanço. E também eu tenho problema de esbelteza, aí é uma questão de geometria do prédio. Eu não consigo fazer um prédio estreito, comprido e alto, porque ele vai sofrer muito esforço de vento e vai afetar a minha estrutura. Então eu preciso que ele seja um pouquinho mais caixote, desculpa os arquitetos, tá? Um pouquinho mais caixotinho, tá? Por questões de geometria de prédio. Ainda na questão das vantagens, isso aqui é uma visão de uma obra de alvenaria estrutural, e aqui você já começa a ver algumas coisas diferentes. Tá? Por exemplo, a gente, como o bloco é todo modulado, tá? O que a quantidade de blocos que vai na peça, eu consigo trabalhar facilmente com gabaritos de porta e janela. Lembre-se, a peça é um Lego, então ela é constante. Tá? E aqui eu tenho uma ferramenta que é utilizada em alvenaria estrutural chamada escantilhão. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que significa como é que funciona essa ferramenta. Então essa é uma visão da coisa. Tá? Consigo usar bastante pré-moldado, também dentro desse conceito de racionalização. Por quê? Porque os meus vãos são sempre constantes, eu consigo trabalhar com peças constantes. Isso é uma grande vantagem do sistema de alvenaria estrutural. Tá? E a questão também do uso de pré-moldados. Muito comum hoje já se usar laje pré-moldada. Tá? Tem as suas restrições com relação a grandes vãos, porque você teve aqui o problema dos encontros das lajes, como é que você vai fechar esse encontro, vai ficar o fio da laje. Mas em sistemas onde você consegue apoiar uma laje diretamente sobre as paredes, funciona muito bem. Para vocês terem uma ideia, tem um grande fabricante de lajes pré-moldadas em Gravataí, que é a Tecmold, e conversando com o diretor da Tecmold semana passada, ele me falou que o custo dessas lajes está em torno de 75 a 80 reais o metro quadrado. Ou seja, é muito competitivo com relação a usar pré-laje mais aquela coberturazinha de concreto que a gente usa. Então é um sistema que pode ser adotado bastante. Qual que é a restrição para o uso disso? Precisa desse equipamentozinho aqui. Eu não sei como é que funciona em Teutônia, mas em Porto Alegre é o primeiro caminho para o DRT bater e embargar a obra. Eles vão pedir a cor do parafuso, se não sei o que, se o cálculo da barra de ferro, do cabo de aço e da complicação. Então, grua é um grande problema. Eu já vi obras, por exemplo, sobrado, onde o próprio caminhão que entregava as lajes, tem um que conseguia colocar no lugar, facilitava bastante. Vou mostrar isso para vocês uma foto. Dúvidas, pessoal? Não? Beleza. Oi. Bom, Pode perguntar. qual é o tamanho máximo De laje? É. Não sei te dizer, eu acho que ela não tem tamanho máximo, claro, não daria para fazer uma grande laje, tá? 5, 6 metros, alguma coisa assim, não saberia te dizer, não tenho esse conhecimento, tá? O problema talvez não seja no comprimento, o problema seja na largura, que aí você começa a criar os encontros de lajes, e aí isso pode ser, pode trabalhar, começar, aí tem que tratar como junta, fazer uma selagem, colocar algum elemento para evitar que depois no futuro fique fissura. A Bortoncelo, não existe mais, ela já fechou, ela assumia o fato de ser um problema e colocava uma mata-junta, ficava aparecendo e vamos para frente. Tá? O problema é que às vezes o pessoal quer esconder, quer selar e aquilo acaba trabalhando e fissura. Né? Então, mas eu não sei te dizer. Eu sugiro ligar para a Tecmold e perguntar para eles. Realmente eu não sei dar essa resposta. Tá? Deixa eu contar.
Bom, mas aí eu acompanho isso cadastrado. Da laje? Mas eles fabricam bloco também. Manda um e-mail que depois eu te respondo, tá? Marcos. Bom, vocês devem ter notado, tem vários, tirando os 2 bloquinhos de pavimentação, aquele bloco lá, aquele tijolão de concreto lá, vocês viram que tem vários blocos com vários formatos e várias larguras. Na verdade, a gente chama isso de família. Existem, na linha de bloco de concreto, existem 2 famílias, que a gente chama de família 29 e família 39. Por que 29 e por que 39? Porque o bloco, na sua maior dimensão, nesse caso, ele tem 39 centímetros. Tá? Ele pode ter largura de 14 ou de 19. Aqui nós temos largura de 14, ali nós temos largura de 19. Por que a largura de 19 não é mais tão utilizada como era no passado? Primeiro, o bloco é muito pesado. Segundo, se eu conseguir reduzir 5 centímetros de parede, espessura de parede, nas 2 bordas, eu ganho 10 centímetros de espaço interno. 10 centímetros de espaço interno numa obra é muito espaço. 10 centímetros de largura é muito espaço. Então, as construtoras acabaram adotando. Por que entrou o bloco de 19 no mercado? Porque as primeiras máquinas, quando o pessoal começou a importar no Brasil, as primeiras máquinas da Europa, o pessoal importava forma também. E lembre-se que lá na Europa neva. Então lá eles usam muito o bloco de 19, tem ele mais largo. Onde é que a gente usa bastante o bloco de 19 aqui? Quando quer fazer uma parede de divisa entre 2 unidades e usar o 19. Mesmo assim, as construtoras estão, principalmente as que eu conheço, estão adotando de 14. Aí vai muito também do Código de Obras da cidade. Porto Alegre aceita já. Tá? Não sei como funciona aqui. Tá? Mas para aceitar 14 foi uma briga. Porque Porto Alegre estabelece o Código de Obras que a parede tem que ter 25 centímetros em tijolo maciço ou que prove o mesmo desempenho. Então, os fabricantes tiveram que provar o mesmo desempenho no 14, resistência a fogo, estanqueidade, etc, 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 para poder aprovar na prefeitura. Mas Porto Alegre já usa o de 14. Então, o que nós temos aqui? Bloco, meio bloco, as peças do nosso Lego. Esses 2 blocos aqui são para fazer os encontros de parede. O bloco 34 faz um encontro em L, ou seja, um encontro de canto. E o bloco 54 vai fazer o encontro em T, quando tem uma parede intermediária. Então você tem lá, o que diferencia aqui? É a modulação, o módulo. Na família 39, eu tenho um módulo de 20 centímetros. Porque eu tenho 39 mais 1 de argamassa, são 40 centímetros, então o meu módulo é de 20 centímetros. Na família 29, eu tenho um módulo de 15 centímetros. 30 mais 29 mais 1, 30, metade, 15 centímetros. Vantagens e desvantagens dos 2 lados. O bloco de 29 eu consigo fazer uma paginação melhor. Eu consigo fazer espaços menores, paredes com bons entre paredes, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo brincar com o meu Lego com pecinhas menores. Desvantagem disso, eu tenho mais blocos por metro quadrado, mais juntas, mais argamassa. O bloco 39, por outro lado, eu tenho menos blocos, menos argamassa. Para vocês terem ideia, as famílias do cerâmico, do bloco cerâmico, é só família 29. O cerâmico não tem capacidade. O processo construtivo do bloco de alvenaria cerâmica não consegue fazer um bloco de 39. Só consegue fazer o bloco de 29. O concreto tem as 2 opções. E como é que funciona, mais ou menos? Aqui você tem uma ideia de amarração. Uma amarração em T, para vocês terem ideia. Os blocos, nossos blocos aqui, e aqui eu tenho o bloco de 54, aquele bloco da amarração em T. Por quê? Porque eu tenho que garantir que meus furos passem. Se eu pegar aqui parede de 14, eu tenho 14, 14, a parede chegando aqui forma os meus 54 centímetros de amarração. Tá? Quando eu faço a fiada seguinte, ó, eu tenho que garantir a passagem do meu furo. Os furos têm que ser passantes. Bloco 54 aqui, ó, meio bloco, e os furos são sempre passantes. Aqui é um sinal que eu tenho uma parede chegando aqui. Então esse é o processo de amarração. Dúvidas? Bom, bloco tem norma, tá? Tem que ser respeitada a norma. Vocês, como consumidores, como clientes do mercado de blocos e executores de obras e projetistas de obras, tem que saber que o bloco tem norma. Só vou fazer um parênteses, pessoal.
Essa palestra vai ser disponibilizada no site da Estrada, eu deixei uma cópia da palestra com eles, então nos próximos dias ela vai estar disponibilizada, inclusive maior, tem mais slides que eu corto para não ficar muito extenso, tá? Mas tem norma, a norma mais recente é de 2007, ela já está sendo reestudada. Meus amigos engenheiros, nós vamos tudo agora, vocês tudo vão ficar sentadinhos no cantinho, eu vou falar para os amigos arquitetos. Vamos começar a fazer a nossa obra. Primeira coisa que a gente faz na nossa obra, a gente faz o projeto. Mas o projeto de alvenaria estrutural é um projeto um pouquinho diferente do projeto tradicional. Baseado no conceito que eu não posso quebrar parede, não posso tirar a parede do lugar, eu tenho que sair com o meu projeto da minha obra pronto para a obra. Não existe as-built em alvenaria estrutural. Não existe no conceito, eu brinco assim, é que nem a gente tratar com adolescente. Adolescente a gente não bota talvez. Ou talvez vira sim. Então adolescente ou é sim ou é não. Não tem meio termo. Então nesse caso, não. Ou sim, tem que ir todos os projetos para a obra. Não dá para fazer ajuste de obra. Ah, mas tem que fazer ajuste de obra? Sim, a gente faz ajuste de obra. Mas os projetos são todos prontos. Vai estrutural, vai arquitetônico, vai hidráulico, vai elétrico, vai instalações. Por quê? Porque eu não posso quebrar parede. Se eu esquecer de alguma coisa, como é que eu faço? Então tem que ser tudo pensado antes. E nesse ponto o arquiteto é o ponto de encontro do arquiteto com o projeto estrutural. Por que isso? Porque nem sempre o projeto arquitetônico, nas suas medidas, vai encaixar no projeto estrutural. O projeto estrutural é onde o nosso projetista engenheiro faz o nosso manualzinho do nosso Lego. Ele coloca os bloquinhos. Então, às vezes tem que adaptar alguma coisa. Nem sempre dá para usar 1,98, não sei se dá, mas 1,98 de uma medida vai encaixar no bloco. Então isso chama-se paginação. Então o arquiteto, em parceria com o cálculo estrutural, faz essa adaptação do seu projeto. Alguns arquitetos já mais experientes com a alvenaria estrutural já fazem isso direto. Por quê? Para a gente evitar coisas como isso. Olha só. Bom, em primeiro lugar, para vocês não se preocuparem, não é um prédio, é uma loja de conveniência num posto de gasolina em Porto Alegre. Então, não vai cair. Olha só, para colocar a tomada. Primeiro erro, cortar a parede. Segundo erro, cortar a parede na diagonal. A gente está cortando o nosso pilar na diagonal. Terceiro erro foi não pensar no que poderia ser aquela loja. A gente poderia fazer uma lavanderia nessa loja? Poderia, né? Uma loja de congelados. Eu precisaria colocar uma quantidade imensa de tomadas. Ou pelo menos deixar esperas para isso. Tá? Ah, mas a loja foi projetada para ser uma banca de revista. Sim, mas o dono, na hora de alugar, ele não quer saber se o cara é loja de revista ou é uma lavanderia. E aluga para quem pagar para ele o aluguel da loja. Então a gente tem que pensar nisso aqui. Então, volto a dizer, os problemas, o paradigma de dizer, o problema de obra se resolve na obra, pessoal, também construiu, também sei que muita coisa a gente resolve na hora lá, faz assim, resolve assim. Aqui a gente tenta minimizar ao máximo. Outra coisa que eu quero colocar assim, vantagens do projeto, produtividade. Ou seja, tem que pensar uma maneira que dê produtividade. Uma das grandes vantagens da alvenaria estrutural é ser uma obra rápida. Vocês imaginem, eu estou levantando as paredes, eu estou levantando a estrutura ao mesmo tempo. Eu não preciso levantar a estrutura e depois levantar a parede. É tudo simultâneo. Então, quanto melhor for o meu projeto, maior produtividade eu tenho. Segundo, menor perda de blocos. Por quê? Porque é racionalizado. Vai naquele conceito do Lego. Quem pensa o Lego, pensa em usar a menor quantidade possível de pecinhas. Economia na argamassa de assentamento. Aqui tem um exemplo da diferença de a gente usar uma parede de 1 metro quadrado num bloco. Aqui estão os blocos que eu preciso. Um tijolo 6 furos, nessa medida com o tijolo em pé, o tijolo cutelo e o tijolo deitado. Eu chego a gastar aqui, ó, isso aqui foi um projetista que me passou, quase o dobro de argamassa na horizontal, em metros, com relação ao bloco de concreto, 14, 19, 39, que é o mais comum, quanto uma parede tradicional de 6 furos com tijolo deitado. Chega a gastar, ó, 10 metros de argamassa aqui, ó, a quantidade de juntas que eu tenho, com relação à quantidade de juntas que eu tenho aqui. Isso já vem uma pergunta, que provavelmente algum de vocês está perguntando. Mas é mais barato ou é mais caro que
fazer em tijolo uma parede, um bloco? Bom, eu preciso 50 unidades por metro quadrado numa parede com tijolo tradicional deitadinho. Preciso 12 blocos e meio por metro quadrado. Então, para a gente fazer o cálculo, eu teria que pegar o preço do milheiro de tijolo, calcular quanto custa cada um e ver quanto custa 50 tijolos. Quanto custa o bloco de concreto, multiplicar por 12,5, mais a argamassa, que o pessoal esquece. Quanto de argamassa eu vou gastar? Mais a mão de obra, porque o tempo de levantar isso aqui é bem menor do que o tempo de levantar isso aqui. E aí dá para saber se é mais barato ou não. Já vi casos mais caros, já vi casos mais baratos. Normalmente sai mais barato. Outra grande vantagem, tá? O bloco de concreto, que é essa peça aqui, quando a gente faz a parede, ela é extremamente plana. Por quê? Porque é visível quando o bloco sai do lugar. É muito visível, porque qualquer bloco que sair do prumo, ele vai aparecer. Ele grita para quem está na obra. Às vezes o pessoal está levantando uma parede, a gente não consegue ter muita visão da saída de prumo. O bloco, se ele sair do lugar, ele vai ficar aparecendo para fora. Então, uma grande vantagem é você consegue fazer um revestimento de argamassa praticamente constante. Então, isso é uma economia muito grande. Esse mesmo projetista passou isso aqui, saiu uma palestra dele, que revestimentos representam de 15% a 32% do custo da obra e pintura de 4% a 6%. Então, na medida que eu conseguir fazer um revestimento de argamassa fino e constante, ou seja, eu não começo com 1 centímetro e acabo com 5, eu faço com 1 é 1, 1.1, eu ganho dinheiro na minha obra. Então, o projeto é importante para isso. Aqui ele colocou, eu coloco só para ter uma noção. Quanto mais a obra, a ideia é o seguinte, ó, a partir do estudo de viabilidade até a construção e a possibilidade de interferência. Quando a gente está começando a fazer estudo de viabilidade sobre esse projeto, a gente pode interferir 100% na obra. À medida que o processo da obra avança, a gente passa para a concepção do projeto executivo, etc., início da construção, a nossa possibilidade de interferência diminui e, ao mesmo tempo, o custo começa a aumentar. Eu achei muito interessante isso aqui e trouxe para colocar para vocês. Ou seja, o projeto na alvenaria estrutural é extremamente importante. É a hora que a gente pensa em tudo e é a hora que a gente tenta resolver planejar a maior parte dos problemas que com certeza aparecerão na obra. E aí, isso também saiu da palestra dele, eu achei interessante, um pouquinho de humor aqui, se ele é um projeto ou um projeto. Então o cara pintou lá, aqui vai o micro, aqui vai o forno, aqui vai o frigobar, pelo que dá para entender, ou seja, é um projeto legal, né? Na obra, depois que passar o revestimento, ninguém mais sabe o que é cada um. Né? E como é que é um projeto de alvenaria estrutural? Bom, vocês não vão enxergar daí, porque o slide é ruim. Então eu vou traduzir o que está escrito aqui para vocês. Ponto número 1. Esses pontinhos em vermelho aqui são os pontos de reforço de estrutura. São os pontos que a gente vai colocar grout. Tá? Então, quando eu falei lá no grout, lá no início, que eu digo o projetista faz alguns reforços estruturais, são esses pontos em vermelho aqui. Normalmente em pontos de parede, ou locais onde tem janela, ou locais onde tem porta, que vai estar mais suscetível a impactos, a movimentação, então tem um reforço estrutural. Ferragem que vai aqui, 2 ferrinhos 8, sem estribo. Simplesmente coloca os ferrinhos, chumba eles, coloca ali. É ponto de reforço estrutural. Não tem conceito de pilar. O pilar é toda a estrutura. Segundo ponto, esses triângulos aqui representam cada parede que está na obra. Então, como é? Cada parede tem suas características. Por exemplo, vou explicar depois. Isso aqui, cada parede tem o seu projeto. E é isso que vai para a obra. Isso que o pedreiro tem na mão. Projeto da parede. Então, cada um desses números é um projeto de parede. Isso vai para a obra. E a principal característica aqui, tá, é o fato de que as cotas são acumuladas. O pessoal não trabalha em projeto de alvenaria estrutural com cotas intermediárias, até marca cotas intermediárias, mas pela marcação do bloco, o pessoal trabalha com cotas acumuladas a partir de um eixo 00, que nesse caso está aqui. Então aqui essa parede fica no eixo 2,95, essa aqui no 4,09, 4,30, então tem todas essas marcações.
Por quê? Porque, primeiro, o bloco, por norma, permite variações nominais de até 3 milímetros na soma das suas dimensões. Esses 3 milímetros podem estar 100% na largura. 10 blocos eu tenho uma variação de 3 centímetros. 30 milímetros, certo? Mais argamassa, que teoricamente é de 1 centímetro. Teoricamente é de 1 centímetro, mas o pedreiro às vezes pode aproximar ou afastar os blocos. Então, uma maneira de evitar problemas é trabalhar com cotas acumuladas. Então, ele marca a partir de eixos. Nesse eixo, ele distribui os blocos e os blocos encaixam perfeitamente. Fora disso, a gente tem alguns detalhes, aqui no caso detalhes de grout, conforme for o tipo de grout, tem aqui o ferrinho, é um ferro 10, ele está aqui no caso um ferro 10, 2,8, e ainda tem, a gente coloca uma legenda aqui com a quantidade de blocos que está na fiada. Então, isso é uma planta de fiada. Primeira fiada vai para a obra, primeira fiada, segunda fiada e plantas de parede. As ímpares repetem a primeira, as pares repetem a segunda. Então eu não preciso colocar planta de fiada por fiada. Isso aqui, pessoal, é uma obra em Porto Alegre, habitação popular, menos do que Minha Casa Minha Vida, dá para chamar Minha Casa Minha Vida 03, porque isso aqui é uma obra feita pelo Departamento de Habitação de Porto Alegre, então é uma obra bem popular mesmo. Né? Onde, olha só, estão vendo aqui, ó? Esse ferro aqui é um ponto de grout. E ele tinha que estar aqui, ó. Ou esse bloco tinha que estar aqui. Então, no momento que o pessoal foi tirando marcações, em vez de fazer por cota acumulada as marcações por diferenças, o bloco deslocou. E aí ficou fora dessa marcação. Ou isso, ou o pessoal errou mesmo. Mas mais provável que o bloco, o sistema todo se deslocou. Então, essa é a importância de trabalhar com cotas acumuladas num projeto de alvenaria estrutural. Voltando para as paredes, né? A parede tem que me dizer o que ela tem, porque se eu tenho só uma planta de fiada, eu não tenho noção do que tem na parede, se tem janela, se tem tomada, em que posição está a tomada, onde é que vai encaixar todas as paredes, quantas fiadas eu tenho para colocar, onde está minha verga, onde está minha contraverga, onde está minha cinta de amarração. Então, a parede de estudo. Olha só o que eu leio aqui. Eu tenho aqui ó, uma cinta de amarração, com um bloco U, que é esse aqui, que a gente chama de bloco canaleta, é onde a gente faz as nossas, entre aspas, vigas e vergas e contravergas. Então, está aqui o nosso bloco U, aqui também tem bloco U, ó, nossa verga, nossa contraverga, da nossa janela, quantidade de fiadas que tem na minha parede. Aqui eu estou chegando uma parede 14, a parede 14 está chegando aqui, a parede 15 está chegando aqui, e neste bloco aqui eu tenho uma tomada, uma caixa de luz. A tubulação vem de cima, vai vir pela laje, pelo fogo, vai descer, e neste bloco aqui, especificamente, o meu elétrico ou o meu assentador sabe que ali ele precisa usar esse tipo de bloco. Quando eu falar de instalação elétrica, vocês vão entender até melhor isso aqui. Então, isso vai para a obra. O assentador não consegue adivinhar, e a gente não tem que dar chance dele adivinhar, ele tem que seguir o que está no projeto. Projetos hidráulicos. Projetos elétricos, projetos hidráulicos, instalações elétricas e instalações hidráulicas. Vamos antecipar um pouquinho ao que eu vou falar mais daqui a pouco. Grande vantagem da alvenaria estrutural, somente de bloco de concreto, é o fato de a gente ter um furo onde eu posso passar minhas instalações. Eu não posso rasgar a parede, então minhas instalações passam por dentro do furo, menos as hidráulicas. Então, por quê? Aqui, vamos chamar assim, ó, toda instalação estática dá para passar ali por dentro do furo. Eu posso passar eletroduto para informática, para elétrico, para telefone, eu posso passar qualquer coisa, desde que qualquer coisa não se movimente. Quando eu pego o meu hidráulico e coloco aqui dentro, como é que eu fixo o meu cano? Não fixo, né? Ele vai ficar solto. Vai passar água, ele vai fazer assim. Se ele fizer assim, ele corre o risco de quebrar dentro do bloco. E aí, pessoal, é pior que o Barcos, não vai sair nunca. Tá? Como é que a gente faz? A gente tira do bloco. A gente não precisa tirar da parede, mas a gente tira do bloco. O processo mais comum de instalação hidráulica em projeto de alvenaria estrutural é shaft. Resolve 99% das soluções. A gente faz um shaft, pode ser um shaft externo, como esse aqui. Vou mostrar aqui, quando eu falar de instalações, a gente pode usar um bloco de 9
e não tem aqui, mas um bloco de 9, a gente cria um espaço para passar uma canalização, a parede tem 14, 9 me sobra 5 centímetros, eu posso passar, por exemplo, uma descida de chuveiro, eu posso colocar aqui um cano de 50, eu posso colocar. Eu posso, que nem eu já vi fazer, o pessoal quebra, ele faz um bloco, eu faço um bloco, faço outro bloco na minha parede, né? E aqui, minha instalação, certo? Eu vou grautear esse ponto aqui, para reforçar a estrutura. Aí eu vou pegar o bloco, vou cortar essa frente aqui, ó, e vou colocar aqui, e aqui, vira um espelho. No meu projeto eu sei onde está passando a minha instalação. Se eu tiver que acessar para fazer manutenção, eu quebro aqui, resolve o meu problema. Preenche. Quem olha, parece que a parede é inteira. Aí dentro eu consigo fixar ele, preenche com massa, uso braçadeira, posso fazer qualquer coisa. Tá? Eu não quero entrar porque eu vou falar de instalações daqui a pouco. Tá? Projeto de instalações. Pessoal, o que está errado naquela foto ali? Não é o uso do bloco cerâmico numa obra de bloco de concreto, tá? Eu vou avisar. Uma das respostas é, não tem nada errado. Realmente não tem nada errado. Construtivamente não tem nada errado. Vocês já ouviram falar em Casas Bahia? Todo mundo já ouviu falar em Casas Bahia, né? Depois que inventaram Casas Bahia, até os meus cachorros têm ar-condicionado na casinha deles. Por quê? Ficou muito barato comprar ar-condicionado. O split é muito barato hoje em dia. Qualquer pessoa compra o split. Não é, dinheiro não é mais motivo para o pessoal não ter um split em casa. Espaço foi projetado para ser quebrado, para colocar um ar-condicionado de parede, de janela, que não se usa mais. Meu amigo, obra da Melnik, que tu foi visitar, tá? Pessoal, a gente tem que projetar até o split numa habitação popular feita com alvenaria estrutural, que é muito comum. O sistema Minha Casa Minha Vida, não dá para fazer alvenaria, sistema tradicional com viga e pilar, é muito caro. O pessoal quase todo mundo usa alvenaria estrutural. Eu tenho que projetar até onde eu vou colocar a minha entrada de split de uma casa de gente que ganha R$2.000 de renda familiar. Então, isso é importante também, tá? Vocês pensarem nessa situação. Dúvidas? Beleza? Vai ter que ter a garantia que o cara vai botar naquele lugar no split. Depois que for morar na casa. Mas aí é o seguinte, que é um grande problema da alvenaria estrutural, não é só do bloco de concreto, para qualquer alvenaria estrutural. É o segundo morador. O primeiro morador é igual a gente comprar um carro 0 km. A gente leva na concessionária, a gente cuida da garantia, a gente faz as revisões todas no tempo, troca o óleo, tudo bonitinho. Passou a garantia, a gente vende o carro, o segundo dono, ou passou a garantia, vai meio no primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, já sabe, primeiro filho a gente cuida, o terceiro filho já deixa que sujeira é vitamina, tá? Na alvenaria estrutural, no conceito que não pode quebrar a parede, as coisas têm seu lugar, quando tu entrega a casa, tu chama o dono, entrega o manual e diz, não pode quebrar a parede, que a hora que você vai ser instalado ali, não pode fazer nada. O segundo dono, o terceiro dono, já é um pouquinho diferente. É muito comum em obra de alvenaria estrutural ter uma plaquinha nos corredores dizendo assim, é proibido qualquer interferência construtiva no prédio, sobre pena da lei, qualquer coisa consulte a construtora. Senão o cara vai abrir um buraco para passar a porta, ou vai tirar uma parede que não pode tirar. Por isso que a gente diz assim, tu diz ali, tu tem que dizer para o cara que é ali. Dúvidas? Bom, vamos começar a construir nosso prédio. Somos os engenheiros, somos os arquitetos, somos responsáveis pela obra. Nós vamos, primeira coisa, receber o material. Primeira coisa extremamente importante, tá? Carlos, isso aqui, ó, que eu te comentei hoje, tá? Portaria do Inmetro 220/13, se não me engano, 220/2013, estabelece o que tem que ter no pallet onde está o bloco. Vocês que estão recebendo o material, vocês têm que ter informação. Por quê?
Qual é a resistência desses blocos aqui? Eu não sei. Se eu botar um de 4, de 6, de 9, de 12 MPa um do lado do outro, eu não sei dizer qual que é um e qual que é o outro. Então, o meu pallet tem que estar me informando isso. Então, tem uma série de coisas, não vou entrar nisso aqui, mas tem uma série de informações. Ou isso. Tá? O almoxarife da obra marcou os pallets bem claros para evitar problema. O problema de usar 12 onde é 9 não é problema, o problema é para usar 9 onde é 12. O fabricante, nesse caso, e aí isso eu coloco até como sugestão para a estrada, vocês estão vendo aqui está a etiqueta dele com todas aquelas informações. Para o 12 MPa ele é azul, para o 9 MPa ele é vermelho, para o 4 MPa ele é verde, ou amarelo, ou branco, ou qualquer coisa. Isso facilita na distribuição das obras, do pallet nas obras. Normalmente, a fábrica, o fabricante entrega para a obra a resistência à medida que a obra avança. Jamais numa obra, num prédio de 12 pavimentos, 11 pavimentos, que nós vamos ver lá, tu vai ter as 4 resistências para o mesmo prédio. Tu pode ter torres em prédios em etapas diferentes de obra, aí tu tem que ter. Então a gente tem que ter cuidado para evitar que o bloco de 4 MPa entre no lugar que tem que estar o de 12. Aí a nossa obra vai colapsar porque a resistência está errada. Normalmente o pessoal recebe isso de acordo com a obra. Vamos iniciar a nossa obra. Eu vou mostrar em alguns casos o sistema construtivo como casa, às vezes como prédio, para facilitar o entendimento, mas o conceito é o mesmo. Tá? Fundação. Qualquer fundação é válida para a alvenaria estrutural com bloco de concreto. Por quê? Porque a fundação depende da capacidade de suporte do terreno versus a carga que a gente vai colocar em cima. Se é bloco de concreto, se é bloco cerâmico, se é estrutura tradicional, não faz diferença. O projetista vai dizer, olha, nesse tipo de terreno é melhor usar microestaca, é melhor usar estaca pré-moldada, etc, etc. Então, não vou entrar na parte de fundação. Lembra que eu coloquei para vocês a questão fugiu o termo agora. Coordenação da obra, lá, do bloco ser uma coisa constante. Tá? Aqui no caso, quando o pessoal faz casa, normalmente casa em fita, a fundação mais comum é o radier. E como eu já tenho tudo projetado, vocês veem aqui, ó, nesse caso aqui, eu estou vindo com a minha instalação entrando toda por baixo, ela vai subir nas paredes. Tá? Então eu tenho a entrada do CD e a distribuição vai ser toda pela fundação. Radier, aqui é uma casa, aqui é outra casa, aqui é as casas em fita, normalmente isso o pessoal faz. E aqui eu tenho já todos os meus pontos de elétrico. Por quê? Porque eu sei, na parede ali vai ter uma tomada, vai ter um interruptor, então isso já está projetado. Já tenho todos os meus encontros dos meus pontos de grau, já está aqui o ferrinho esperando o bloco chegar. E aqui minhas posições de hidráulica. Por quê? Porque o meu projeto diz isso. Eu já sei exatamente onde ele vai estar. Eu só preciso colocar o bloco no lugar onde ele precisa estar. No caso de prédio, é diferente. Normalmente a tubulação vem por cima e desce nas paredes. Tá? Ou pode vir pela laje, depende do sistema construtivo. O pedreiro coloca o bloco e normalmente ele já começa a deixar os eletrodutos. Já coloca, o eletricista não coloca esse eletroduto, quem coloca normalmente é o próprio pedreiro, o próprio assentador de blocos. Por quê? Porque ele está colocando o bloco, ele vai colocar esse bloco por cima, né? Digamos que aqui tem 50 centímetros, o bloco tem 20 de altura, e à medida que ele vai fazendo, ele já vai encaixando a tubulação e vai levando ela para cima. O eletricista depois só vem, passa os fios e instala os pontos de luz. Ó, no caso daquela obra popular, mesma coisa. Ó. No caso aqui as instalações vão vir por cima, daqui a entrada provavelmente a entrada do CB, sobe e depois desce pelo forro. As instalações, os pontos de grout e as instalações hidráulicas já tudo espera. Até depois vai ser tudo chumbado no radier, tá? A instalação do banheiro. Eu fiz aí no caso, então, fizemos a nossa laje, ou fizemos o nosso radier, vamos começar a colocar os nossos blocos. Como é que a gente faz isso? A gente verifica esquadro e nível do pavimento. Olha só, olha que engraçado. Olha o tamanho de uma régua de nível para a gente trabalhar com a alvenaria estrutural.
O bloco, pessoal, tem 40 centímetros, tá? Não adianta vir com uma regueira de nível de carpinteiro, aquela de 30, que todo bloco vai estar nivelado. Então, normalmente tem de 1,80 m a 2,40 m a régua de nível. Esquadro tem 1 metro por 1 metro. Por quê? Porque eu preciso garantir, o bloco tem 40, não adianta eu botar um esquadro de 40 centímetros, porque todo canto vai estar no esquadro, né? Então, na verdade, a gente precisa ver todo o resto. Como é que a gente faz? A gente faz verificação de esquadro, nível do pavimento. Por que o nível do pavimento? Se eu vou subir com a alvenaria? Porque, por mais que a gente faça a nossa laje plana, ela não é plana. Numa posição macro, ela não é plana, por mais que a gente cuide dela. Então, exagerando, a nossa laje pode ser assim. Teoricamente, estou exagerando, pessoal. E a gente vai vir com o nosso bloco. Se eu fizer o bloco assentado na mesma inclinação da laje, o que vai acontecer? O meu bloco vai ficar assim. Quando eu tiver um encontro de paredes, não vai fechar. Então, o que eu faço? Aqui, ó, eu tenho uma argamassa de regularização. Para isso, eu preciso ver o nível do meu pavimento. Normalmente, o pessoal usa com laser isso. E aqui, vocês veem aqui embaixo, ó, essa argamassa de regularização. Ela fica aqui embaixo. Então, o nível da minha... A cota zero da minha fiada não está no meu pavimento. Está aqui. Aqui é minha cota. Aqui é minha cota de nível. Daqui para cá que eu subo. Eu regularizo e a minha cota está em cima da minha primeira fiada. A partir daí eu subo as fiadas. Tá? Eu traço as linhas de assentamento, o pessoal já verifica, marca os alinhamentos, né? Assento os blocos estratégicos, são os blocos onde vai ter grout, assento a minha primeira fiada e posiciono os escantilhões. Lembra que eu falei para vocês, mostrei que era o escantilhão? O escantilhão, pessoal, é um tripé ou uma régua graduada de 20 em 20 centímetros, colocada nos cantos de parede, vocês veem a marcação de 20 em 20 aqui, que vai dar o nível da minha fiada. Então o que o pessoal faz? Bota o escantilhão no canto, bota o escantilhão no outro canto, passa o fio, ali no mesmo nível eu sei onde é que está o meu nível de fiada que eu tenho que colocar. Aqui vocês têm já a conclusão do serviço de marcação da primeira fiada. Já dá para ver exatamente as peças, aqui os meus escantilhões colocados. Então isso aqui, a partir daqui, eu começo a subir a minha alvenaria. Coloquei para vocês. Pergunta. Claro. Qual é a resistência e garantia que eu tenho Dessa argamassa aqui? É. Eu normalmente é uma argamassa mais forte, não é mesmo assentamento. Eu faço uma argamassa 3x1, uma argamassa forte. Tem que ser. Eu posso prejudicar a outra? Posso prejudicar a minha capacidade estrutural. Não é uma argamassa simplesinha, tá? Até porque na argamassa de assentamento, eu vou falar nisso agora, tá? A argamassa de assentamento funciona como fusível. A resistência da argamassa de assentamento é menor que a resistência do bloco. Quem tem que romper não é o bloco, é a argamassa. A argamassa tem que dizer que está com problema na parede. Então, se eu fizer uma argamassa muito forte, o bloco rompe antes que a minha argamassa. Essa argamassa aqui é forte, ela tem que fazer parte do sistema como um todo. Vamos começar lá. Fizemos a primeira fiada assentada sobre essa argamassa de regularização. Não é a argamassa de assentamento do bloco. Vamos começar a estudar. Aí vamos lá, pessoal. Qual é o equipamento que a gente usa para fazer argamassa em obra? Sabe por que se chama betoneira? Alguém sabe por que se chama betoneira? Betoneira vem da palavra beton, que significa concreto em francês. Então, argamassa a gente não faz, todo mundo faz, inclusive eu, mas na regra pode, sim e não, argamassa a gente não faz na máquina de fazer concreto, a gente faz na máquina de fazer argamassa. Segundo ponto, qual é o elemento que a gente usa para medir os componentes da argamassa? Mais comum na obra? Pá. Estou errado? Ó, qual das três pá eu uso? Medida certíssima. Medida certíssima. Tá? Aí o cara faz um traço que é 2 pá e meia. Balde. Hoje em dia, a gente usa um balde de tinta que é de plástico, né? Mas a gente usava lata de tinta, de metal.
cuja capacidade de medição era até o primeiro futebol no primeiro almoço, porque ela virava goleira. Aí o pessoal chutava a bola, batia, amassava a lata, ferrou o nosso negócio. Pessoal, nós estamos fazendo uma obra de alvenaria estrutural, de bloco de concreto. O bloco não é barato, é caro, a obra é cara, nós todos sabemos que a obra custa muito caro, as margens estão cada vez mais estreitas. Pessoal, isso aqui está errado. A gente não deve usar isso para fazer argamassa. Se a gente usa para fazer concreto, a gente usa para fazer uma série de coisas. Também não usa pá, tá? Mas usa betão para fazer concreto. O que eu recomendo, é recomendação, não é uma exigência do processo, é usar argamassa ensacada, tá? E uma argamassadeira, que quem não conhece o equipamento é esse aqui. Essa parte aqui chama-se rasga-saco. Só coloca o saco em cima, rasga, coloca a quantidade de água que está exigida no manual do produto. Eu costumo brincar dizendo assim, ó, para mim cozinha, receita em cozinha, eu só consigo entender aquela frase que diz leve-se à mesa. Tudo que vem antes, eu não consigo entender. Para mim é grego antigo, não adianta. Já tentei fazer, eu não consigo cozinhar um ovo, mas sei fazer bolo. Por quê? Eu vou no supermercado, compro uma caixinha de bolo Sol, misture tantos litros de leite, tem que botar mais umas coisinhas, mas assim, misture tantos litros de leite e bata. E leve ao forno. Misture tantos litros de água, bata e leve para a obra. É muito caro o processo para a gente ficar dependendo, principalmente na questão de resistência, é muito caro para depender de um peão que está jogando água de mangueira e está medindo o componente com pá. Então, se possível, sistema já argamassa pré-fabricada. Vamos assentar nosso bloco. O que a gente cuida? Como toda a parede. Prumo, nível, alinhamento e planicidade. Lembrando, quanto mais plana for a parede, menos argamassa de revestimento a gente vai gastar. Quanto mais em prumo, olha lá, está aqui o escantilhão, está aqui o fio marcando a posição, ó, a régua de nível, o pessoal colocando, está aqui o pessoal colocando a argamassa. Como é que o pessoal coloca? Aqui tem mais uma legal para mostrar para vocês aqui. Olha só, 3, 6, 8, 1,60 m. A régua de nível tem quase 2 metros de altura, para poder medir uma parede inteira. Tá? A argamassa, pessoal, não é levada em madeira, em caixa de madeira. Por quê? Porque a madeira absorve água. Se a minha argamassa diz que eu tenho que botar 20 litros por saco, por exemplo, 20 litros de água, e eu colocar essa argamassa numa caixa de madeira, essa madeira vai absorver uma parte dessa água. O pessoal usa plástico ou metal para garantir a presença da água. E está aqui o pessoal assentando. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um ponto de grout, vocês lembram, né? É uma maneira de a gente verificar que o grout passou. Então a gente abre uma janelinha, corta, uma maquita, corta o bloco, depois logicamente ele vai subir todo o canto da parede, vai encher de grout, e aqui, tendo certeza, que nem a janela que a gente faz no pilar, a janelinha de inspeção do pilar. Depois ele coloca uma madeirinha aqui, fecha e fica bonitinho, tá? Quantas fielas a gente levanta por vez? Entre 5 e 6. Mais do que isso, muito peso vai acabar esmagando a argamassa. Então, entre 5 e 6 fiadas, que normalmente é, por exemplo, um peitoril de janela, 1,20 m. Dá para pensar nisso, tá? Como é que eu coloco a minha argamassa? Está aqui, ó, escantilhão. Como é que eu coloco a minha argamassa? Eu posso colocar a minha argamassa de basicamente duas maneiras, tá? Se a gente considerar aquilo que vem de nascimento com o pedreiro, que é a colher, né? Que o cara não solta a colher, mas descartando a colher, se usava antigamente tipo bisnaga de confeiteiro, não se usa mais porque causa esforço por lesão repetitiva, que era aquela bisnagona que o pessoal apertava a massa, tá? Não se usa mais. E o que o pessoal usa? Ou usa uma meia cana já pronta, ou o pessoal faz na obra uma meia cana. As lojas de material de construção já tem isso pronto, o pessoal puxa a argamassa da meia cana, ele vira e faz assim, então ele já fica na altura perfeitinha. Ou ele usa esse equipamento aqui, desenvolvido pela NASA nos Estados Unidos, foi desenvolvido para ser usado na estação que estava que estão construindo lá, que é feito em bloco de concreto, o pessoal não sabe, mas é, tá? Chama-se pedaço de madeira com um pedacinho com um suporte, tá? O que ele faz? Eu vou mostrar o vídeo para vocês, não tem som.
ele vai puxar a argamassa, ó, ele vai fazer assim, do lado, ele vai passar ela, tá vendo? Está colocando a argamassa. Esse pedreiro, pessoal, esse vídeo deve ter uns mais de 10 anos. Essa palestra é uma palestra pré-pronta da BCP, a gente só coloca algumas coisas mais locais. Tem o Zé Mané que atrapalha a filmagem, como sempre, né? O cara não sabe se vai ou se não vai, tá? Mas ele está lá colocando. Tá? Esse cara é muito bom no que ele faz, então eu não sei indicar quem ele é. Tá? Para vocês terem ideia, produtividade de um pedreiro: abaixo de 8 metros quadrados por dia, recicla o cara ou demite o cara. Acima de 20 metros quadrados por dia, premia o cara, porque o cara é bom. Tá? Lembrando que 20 metros quadrados vezes 12 blocos e meio são 250 blocos. Vezes 12 quilos cada bloco, dá para ver que o cara faz força. Então, um cara que levanta 12 metros quadrados, ele coloca 12 metros... Eu vou passar o vídeo de novo para comentar algumas coisas com vocês. Significa que o cara tem capacidade, tem servente dando apoio, colocando massa e colocando bloco para ele, porque ele não faz isso, ele precisa de uma equipe de apoio. Tá? Normalmente um servente para cada 2 pedreiros, 2 assentadores. Né? Ele coloca a massa e vai chegar ao ponto de colocar 2 blocos numa passada só. Tá? Então esse é o processo. É um pedacinho de madeira, pessoal, que o pessoal pega, já requer mais habilidade que a meia cana, que ele vai fazer esse processo. Tá? Deixa ele terminar, ele vai pegar o bloco, tem que pegar com as 2 mãos, é a crítica que o pessoal faz à família 39, o fato do peso do bloco, obriga ele a usar as 2 mãos. Aí ele vai pegar o bloco da pilha, né, e vai colocar. Aí com a colher ele dá uma limpada no processo. Esse é o processo mais comum, ou a meia cana para colocação da argamassa. O resto sobe a parede. Vou falar um pouquinho das instalações. Coloquei para vocês lá quando eu falei de projeto. As instalações, é importante que as instalações sejam acessíveis. Se vocês notarem aqui, ó, isso aqui é um box de banheiro. Aqui a parede tem 14, eles usam um bloco de 9, tá? E aqui sobra 5 centímetros, que é o suficiente para passar uma tubulação de chuveiro. Pode ficar um pouquinho para fora, mas ele tirou a tubulação de dentro da parede, quer dizer, tirou de dentro do bloco. Ele está dentro da parede, porém não está dentro do bloco. Shaft. Esse aqui é um sistema bem sofisticado, é com PEX, tá? Sistema flexível, hidráulico flexível, com conexões rosqueadas. Isso aqui é uma parede, isso aqui é uma obra que eu visitei em São Paulo, de alto padrão, e aqui é gesso acartonado. Está aqui o processo. Queria colocar uma coisa para vocês, não referente a isso, no fato de ser essa obra aqui uma obra de alto padrão. Tá? O que muda de um prédio, de um prédio de 10 andares para a classe C, para a classe A, na alvenaria estrutural, é só acabamento. Isso quebra um paradigma de dizer que a alvenaria estrutural é feito só para obra de habitação popular. Tem muito prédio sofisticado, em Porto Alegre, em São Paulo principalmente, feito com bloco de concreto, uma alvenaria estrutural de bloco de concreto. Tem suas limitações? Tem suas limitações. Mas todo sistema construtivo tem suas limitações. Então, se o projeto é para uma planta altamente flexível, não dá para pensar em alvenaria estrutural. Mas eu posso fazer um prédio de alto padrão, onde determinada parte do meu prédio não tem a flexibilidade da minha planta. Vou mostrar para vocês uma obra depois disso aí. Então, instalações acessíveis. Inclusive externas. Por exemplo, em situações, claro, logicamente aqui não é no alto padrão, situações de habitação num padrão um pouco inferior. Tá? Por quê? Pia, normalmente o pessoal coloca armário, eu posso esconder a subida da pia na coluna, eu posso deixar aparente, posso fazer uma série de coisas, posso assumir os problemas deixando aparente. A obra, meu amigo Marcos saiu, mas a obra da Melnick que nós fomos visitar, o Carlos foi visitar também, eles colocam, deixaram as esferas tudo aparente. Tá? Depois, móveis, tudo esconde o hidráulico. Instalações elétricas, aí eu coloquei para vocês, dentro do bloco, aqui no caso tem uma foto de essa aqui é um hidrante, né, a rede de incêndio, então isso aqui ficou fora, mas dá para colocar tudo dentro da parede. Como é que a gente faz a questão das caixas? Tá? Eu posso ter uma fabriqueta, uma mini fábrica dentro do meu canteiro de obras,
E aí vocês se lembram lá naquele projeto que eu mostrei lá, que tinha lá um bloco que tinha uma tomada, então o pedreiro pode chegar e vir aqui e pegar esse bloco aqui, ou esse aqui, tanto faz, tá? E levar para a obra. Isso aqui, pessoal, eu achei muito interessante, vi numa obra, tirei a foto, ao invés de o pessoal quebrar, porque o risco disso aqui é quebrar o bloco, tá? Ficar uma parede muito fina. O que ele faz? Ele usa uma serra-copo diamantada, essa peça já existe no mercado, eu não me lembro do fabricante agora, daqui a caixinha, do tamanho 2x4 tradicional, só que o conjunto dela, ela tem uma aba redonda. Então o pessoal vem com a serra-copo, corta a parede com furo, não corre o risco de quebrar a parede e chumba depois isso aqui. Pode ser feito em loco, aqui ele está cortando com a maquina em loco, ó, ou pode ser feito lá na nossa fabriqueta do canteiro. Por quê? Porque o meu projeto diz exatamente onde em cada bloco eu tenho o meu ponto de luz. Questão de revestimento, o bloco de concreto aceita qualquer tipo de revestimento, inclusive não ter revestimento, tem que ter cuidados. O concreto é higroscópico, o concreto absorve muita umidade, então tem que ter um sistema de proteção quando a gente quer deixar aparente, mas revestimentos internos podem ser qualquer um. Não sei se o pessoal aqui já está usando bastante gesso, com revestimento interno, o bloco de concreto aceita gesso, 5 mm de espessura, dá um belo revestimento. Só cuidados com pontos metálicos que passam pelo gesso com muita facilidade. Não pode deixar aramezinho, esperinha, né? Isso passa no gesso. Tá? Revestimentos externos, mesma coisa, qualquer revestimento externo. Indicação da caixa, indicação de norma, indicação da ABCP e do Fernando. Nenhum revestimento externo, exceto se a gente vai deixar aparente, aí precisa fazer a selagem, fazer com menos que 2,5 cm. Nossa condição climática é extremamente ruim. Tá? Dá para fazer com 2,5 externo, um interno, meio interno, interno dá para colocar o que quiser. Tá? Não é muito indicado inverter, deixar o revestimento sem revestimento externo e com revestimento interno. Vai passar umidade. Tá? Mesmo, já existem estudos que o bloco, de impermeabilizar o bloco, mas fica o problema da junta. Então, 2,5 externo, 1,5 interno, meio interno, se a gente pensar com gesso, resolve perfeitamente. Mais grosso, parte do litoral. Do litoral? Não, 2,5 é suficiente. Lembrando, qual é o problema do litoral? É ataque pela maresia, né? Nós não temos praticamente ferro na obra. O grande problema não está no concreto, está no ferro. Tá? E aí ataca por capilaridade, o sal entra por capilaridade e ataca o ferro, não ataca o concreto. Aqui praticamente não tem, é nos pontos de grout e nas nossas cintas. Né? Então, qualquer sistema. Tá? Isso aqui, uma obra de alvenaria estrutural, é uma obra Minha Casa Minha Vida, e lá o pessoal adotou, em função da planicidade de parede e dos panos, adotou argamassa projetada. Então eu filmei o pessoal trabalhando com argamassa projetada, tá? Para vocês verem o processo. Ele projeta, então aqui embaixo, vai mostrar depois o vídeo, vai mostrar a argamassadeira, tá, o abastecimento com uma bomba, e leva, e o operário, ele projeta, com uma mangueira ele projeta a argamassa. Então quem não tinha visto a argamassa projetada, esse aqui é o processo de argamassa projetada. Aqui ele tem uma régua, para fazer de mestra, para depois vir fazer o acabamento, depois ele dá uma reguada nisso aí. Então aqui, a argamassadeira está aqui está o tanque de água da argamassadeira, e aqui tem uma bomba que leva lá para cima, onde o pessoal, o rapaz está projetando a argamassa. É um processo bastante interessante para quem precisa da velocidade de execução de argamassa. Só uma pergunta, claro. Com essa bomba não pode separar os finos da argamassa? Não, porque é uma argamassa especial para isso. Tá? Não tem risco, funciona bem. O pessoal, normalmente o pessoal que trabalha FIDA, Votorantim, o pessoal que trabalha com argamassa tem essa argamassa já específica para trabalhar com bomba. Questão das lajes, né, da questão que eu coloquei lá dos pré-fabricados, a possibilidade de usar pré-fabricados na obra, tá? Aqui no caso com guincho. A questão dos vãos, olha só, aqui eu não conseguiria usar o bloco de concreto, né? Então aqui a obra usou um pré-moldado de concreto fazendo papel de viga, fazendo papel de verga, tá? Verga e viga ao mesmo tempo, né? Tem 40 de altura aqui.
Isso aqui é uma peça pré-moldada, tá? Que é faço conversar um bloco que tem uma altura de 20 centímetros com uma porta de 2,10. Então o bloco chega com 2,20, né? Como é que eu faço uma porta de 2,10? Então eu faço um elemento pré-fabricado aqui tem 20, aqui normalmente tem 6, que aí vai me dar os 2,14, 2,13 que eu preciso para colocar a minha porta de 2,10. É um compensador, é um adaptador para poder a porta de 2,10 entrar num posicionamento de 2,20. Senão eu teria que cortar um bloco pela metade e a gente não corta bloco. E os revestimentos cerâmicos, né? Sem problema. Para colocar revestimento cerâmico? Tudo para revestir cerâmica no prédio. O que o pessoal normalmente usa é o sistema tradicional. O pessoal usa mais, inclusive aplica direto sobre o bloco. Ele usa aquela espátula com dentes, com um dente mais alto, com 1 centímetro. Normalmente ele aplica isso aí. O problema maior da cerâmica é posicionar juntas, porque ela trabalha, mas não como substrato não tem problema nenhum. Então não derroca e depois faz. Pode aplicar direto. Tá? Vamos lá. Pessoal, vou mostrar um pouquinho de obras para vocês verem. Tá? Isso aqui é Casa Gel no México, é um grande empreendedor no México que faz um conceito que a gente não tem no Brasil. Ele faz loteamentos com 50 mil casas, 40 mil casas, ele praticamente cria uma cidade. O organismo municipal faz toda a estrutura de transportes, etc. Eles fazem, a gente pensa em condomínio de 500 casas, no caso eles fazem de 40 mil. Utilizam vários sistemas construtivos, entre eles o bloco de concreto. E aqui algumas características, tá? Aqui dá para ver melhor. Tá? Pessoal, isso não é pedra, isso é bloco de concreto, chamado split, ou stone, que imita pedra. Como é que ele é produzido? É uma máquina, o bloco produz ele colado 2 a 2, com uma parede mais grossa, depois vem uma punção e quebra no meio. Ele bate, imagina um segundo bloco aqui, ele bate aqui no meio e ele quebra. E ele dá esse efeito de pedra. Né? Alguns fabricantes já têm isso, é um elemento decorativo e estrutural. Não é pintado, é pigmentado. Então ele já vem pigmentado, dá para pigmentar o concreto e já vem pigmentar de fato. Podemos questionar o vermelho, o rosa, sei lá que cor é essa, tá? Mas dá para fazer isso. É muito comum o pessoal usar isso em muros. A gente já pode pigmentar o bloco ou pigmentar esse, para quem fabrica essa peça, já vem de fato. E aí vem a questão, cadê o revestimento? Bom, eu não estive no México, não foi eu que tirei a foto, mas eu posso, como engenheiro, pensar em algumas coisas. Primeiro, tem um selador, algum elemento de selagem do processo. Segundo, o bloco split tem uma parede mais larga, o que facilita um pouquinho a passagem de umidade. Tá? A umidade é um problema no concreto. Então, isso também pode ser uma resposta, mas fica ainda o problema da junta. A terceira hipótese é, essa região do México não chove. Mas pode ser arquitetônico, sei lá. Aí a gente põe o sol. Pode pensar em qualquer coisa, tá? Não sei dar resposta. Essa aqui é uma planta industrial na Argentina. Eu escaneei isso de uma revista especializada em blocos de concreto, para mostrar para o arquiteto que dá para fazer curva com bloco de concreto. Logicamente não dá para fazer, os raios têm que ser amplos, mas dá para fazer curva. E possivelmente tem algum tipo de selador, porque na Argentina a teoria de que não chove não vale, tá? O clima deles é tão ruim ou pior que o nosso. Então deve ter algum tipo de selagem disso aí. Né? Casa em Curitiba, também feita com bloco de concreto. Deve ter algum tipo de selador. Tá? Particularmente, apesar de eu ser extremamente apaixonado pelo sistema construtivo, acho a casa feia pra caramba. Tá? Até brinco que a placa de vértice não era da casa. Tá? Essa foto foi eu que tirei, e aí brincando, a placa não era daqui. Eles fizeram tudo ali com bloco stone, e aqui tem um outro tipo de bloco, que também é feito no mesmo processo, que é um bloco que chama de splitado, que aí ele faz frisos, também é um elemento, um bloco decorativo. Pessoal, não briguem comigo, tá? Essa é uma obra antiga, aqui não se usava tanto split, isso é de 2005 mais ou menos. Tá? O
que eu quero mostrar nisso aqui? Revestido é um prédio como qualquer outro. Tá? Não tem muito problema. O que é interessante? O fato aqui de já deixar as esferas, tá? Já para a alvenaria estrutural. Ele constrói isso aqui em castelinho. O pessoal não se constrói colocando o que a gente faz com uma alvenaria de tijolo, de deixar os dentes assim, né? Por quê? Porque o bloco é muito pesado, ele vai fazer assim, aí eu não consigo encaixar o outro. Então quando a gente faz os cantos, a gente constrói em castelinho, e depois eu consigo fazer os encaixes aqui perfeitos. Tá? Então, como qualquer outro. Por coincidência, na época, isso aqui era uma rua em Porto Alegre, do outro lado da rua tinha esse prédio aqui. O prédio azulzinho está aqui, ó. Do outro lado da rua tem esse aqui. O que diferencia um do outro? Poder aquisitivo de compra de um apartamento, de uma unidade habitacional ou do outro. Esse prédio aqui tem mistura de sistemas construtivos. Alto padrão, 2005, 2006, os apartamentos mais baratos custavam na faixa de R$700 mil, então era alto padrão mesmo. Tá? Num bairro nobre em Porto Alegre, uma rua em descida, em curva e em descida. Tá? Dá para ver aqui o tapume como ele está descendo. 3 andares de subsolo, feito com um sistema de concreto tradicional. Aí a gente chama isso de uma estrutura de transição, ou seja, o bloco de concreto não nasce no chão, nasce a partir de uma estrutura de concreto, uma transição. O corpo do prédio, feito em alvenaria estrutural de bloco de concreto, e as sacadas feitas em sistema tradicional de concreto. Está aqui o prédio na época da construção, então, está aqui ele pronto. No meu desgosto, o revestimento era aquela tijoleta cerâmica que imita tijolo. Na época, eu contava nos dedos quanto a obra de alvenaria estrutural tinha em Porto Alegre. E aí eu mostrava a obra, quer dizer, mas é feito em tijolo. Não, não é feito em tijolo, é só a plaquetinha de revestimento. Agora não, agora é diverso, pessoal. Eu vou admitir para os meus amigos arquitetos, é que é muito caixote. Mas se a gente pensar hoje que a arquitetura está muito caixote, independente do sistema construtivo, tá? Poucas obras, em função de custo, em função de mercado, são diferenciadas, não faz muita diferença. Então, vamos lá. Obra em Porto Alegre, isso aqui é da Impar, na Ipiranga, isso aqui é da Melnick, não é. Então, eu vou passar porque é muito repetitivo. Tá? Casas. Dá para fazer sobrado Minha Casa Minha Vida, dá para fazer sobrados, como esse aqui em Porto Alegre, que era da Tedesco, casas entre 500 mil e R$1 milhão. Minha Casa Minha Vida. Obra. Essa obra aqui é aquela que tinha o rebaixo do banheiro. Tá? Ó, laje pré-moldada, o caminhão Munk já coloca a laje no lugar. É sobrado, não há necessidade de botar uma grua. Repetição, brincando, às vezes eu penso que o pessoal compra tinta em liquidação, né? O pessoal que escolhe a cor, né? E faz umas combinações de cor danadas, mas tá? Aí sacadas, dá para pensar em sacadas, tá? São obras antigas, tá? Essa obra é muito interessante pelo processo que foi adotado. Antes de a gente ter Minha Casa Minha Vida, o pessoal já sabia que existia o PAR, Programa de Arrendamento Residencial da Caixa. A Caixa era a dona dos imóveis e vendia uma espécie de leasing imobiliário. Essa obra era o PAR de Porto Alegre. Eram 19 torres ou 29 torres, não me recordo agora. Mas qual que era a grande característica? O corpo das escadas eram pré-moldadas em concreto. Já vinha pronto. O corpo do prédio, então aqui é um prédio, vocês pensem num H, tá? Então aqui está o prédio, aqui é o corpo das torres das escadas, o outro prédio vinha aqui, tá? Muito interessante, muito legal, o sistema, uma coisa muito moderna para a época, 2005, 2006, porém com alguns problemas. Vocês estão vendo aqui? O pessoal está batendo estaca e estão construindo os prédios. O solo vibrava. A alvenaria estrutural, a gente assenta, a gente diz o seguinte, a gente não assenta.
Você lembra daquele conceito que tem que molhar o tijolo para não chupar a água da argamassa? Se eu botar o bloco de concreto dentro da água, ele vai chupar tanta água que ele não vai parar no lugar. Ele não para em cima da argamassa, ele dança. Ele tem dificuldade de assentar. Então, qualquer movimentação na hora da construção pode causar microfissuras na argamassa de assentamento. Os caras batendo estaca, começou a gerar esse problema. Então, os caras estavam batendo estaca, porque a obra estava tocando, algumas torres estavam na parte de fundação, e lá na frente o pessoal está sentando a alvenaria. Deu problema de microfissura. Outro problema é a diferença entre teórico e prático. O bloco tem 20, tem 19 de altura, mais 1 de argamassa. Bom, eu tenho que colocar na X fiada aqui, 13ª, 14ª fiada, vai entrar minha viga, vai encaixar direitinho. Pessoal, não encaixou. Vocês olham o fundo dessa viga aqui e o fundo dessa viga aqui. Por quê? Porque o bloco permite variações dimensionais de até 3 milímetros e a argamassa é 1 centímetro no papel. 0,8, 0,9, 1,1. Deu problema. Está aqui a obra pronta. É conjunto habitacional, é obra popular, mas para usar esse sistema construtivo tem que pensar um pouquinho melhor. Não conheço nenhuma outra obra que trabalhou nesse sistema. Tá? Prédio de alto padrão, mais antigo. Tá? Dá para trabalhar com a arquitetura neoclássica. Faz o prédio, faz os detalhes em concreto tradicional, prédio neoclássico, feito com bloco de concreto. Dá para pensar em outras soluções. Isso aqui é um hotel em Porto Alegre. Antes que digo, não fui eu que fui lá tirar as fotos, tá? O proprietário me mandou as fotos. Já estive com a minha esposa lá, mas não fiquei prestando atenção em detalhes nos blocos. Vou deixar bem claro para vocês. Tá? Mas olha só, usou bloco split, tá? Utilizou no sistema. Tá? Aqui, pessoal, não tem muito o que falar dessa casinha. São casinhas em Curitiba, tá? O que eu quis mostrar aqui? Primeiro, que dava para usar, na época não se usava muito gesso em Porto Alegre, e aqui em Curitiba se usava o revestimento interno com 5 milímetros de gesso pela planicidade da parede. E aqui vem o caso que eu comentei lá no início. Dá para tirar a parede? Dá. Desde que o arquiteto diga para o projetista, ou o projetista do arquiteto diga, essa parede pode, essa parede não pode. Eu posso fazer um projeto onde uma parede separando 2 quartos, ou 4 e uma sala, eu posso tirar? Posso. O projetista estrutural vai pegar aquela carga, vai jogar nas paredes que vão ser estruturais, e aquelas paredes que possam ser removidas, podem ser removidas. Olha só, cozinha americana, onde eu podia, aqui ó, isso aqui, essa parede não está apoiando a laje. Essa parede pode ser removida. Então eu posso ter um certo grau de flexibilidade no meu projeto de alvenaria estrutural, desde que eu pense isso lá no projeto. Eu não posso saber ao prazer se essa parede aqui foi projetada para ser estrutural, ou eu construo ela assim, ou eu não posso simplesmente dar a opção para o meu cliente de ter ou não ter uma cozinha americana, passapratos, etc, etc. Eu tenho que já deixar isso projetado lá no início. Estou indo para o encerramento, o pessoal mostrou algumas obras diferentes até do que a gente constrói em Porto Alegre, tá? Que lá o pessoal faz muita obra saindo do chão. A obra da Melnik que sai do chão, que é uma coisa um pouco diferente. Normalmente o pessoal que usa a estrutura de transição. Então, olha só, 12 pavimentos, onde o primeiro pavimento elevado, então aqui tem uma estrutura de transição. Já aqui, ó, o subsolo encostado do prédio sobe 15 pavimentos com parede de subsolo, então o prédio nasce desde o chão, não tem estrutura de transição. E aqui é aquele prédio que eu mostrei para vocês que tinha os shafts com PEX. Isso é uma obra em Jundiaí, tá? Eram 3 torres, eu visitei, na verdade, quando eu fui visitar só tinha uma torre. Aqui tem uma estrutura de concreto de transição, então toda essa parte aqui de baixo é concreto tradicional e a alvenaria estrutural nasce a partir daqui. Sacadas aqui eram pré-fabricadas, o pessoal depois gastava a sacada na obra, e aqui a cobertura. Tá? Aqui já o shaft, a saída da lareira, prevista pela lareira, pé direito de 4,20 metros, para vocês terem ideia. Tá? Na época, se foi em 2007, a cobertura custava R$1 milhão,
e todas as coberturas das 3 torres, independente de estarem construídas ou não, já estavam vendidas. Né? Que era uma planta bem... eram 4 apartamentos por andar e a cobertura eram duas coberturas no pavimento, então eram apartamentos muito grandes. Né? Dá para pensar também o bloco de concreto como elemento de vedação. Aqui nós não temos muito essa cultura de usar blocos de vedação. A gente usa muito, digo nós como engenharia, usar o bloco de concreto como vedação em sistemas industriais, pavilhão, supermercado, etc., mas não usa no residencial. Eu pergunto para os construtores e o pessoal diz que é cultura. Tá? O problema maior dos projetos usar o vandalismo estrutural como vedação é que o projeto não está paginado para o bloco. Está paginado para tijolo. E o tijolo é mais fácil a gente cortar ele, quebrar ele para fazer os cantos. Então eu teria que paginar, teria que pensar o projeto arquitetônico. O pé direito, não tem como quebrar. Normalmente o vão entre os pilares. O maior problema é o vão entre os pilares. Tá? Não dá para ficar cortando o bloco para poder fazer encaixe. Mas dá para usar como elemento de vedação. Sistema tradicional, sistema com estrutura metálica, sistema com estrutura pré-moldada em concreto. Então, dá para usar como elemento de vedação. Dá para usar como elemento decorativo, aí falando bem para os arquitetos, bloco split, isso é uma casa cor em 2004, o bloco split numa parede como elemento decorativo interno, então não tem problema de umidade e tudo mais. Quem for a Porto Alegre, quem conhece o Hospital Mãe de Deus na Carlos Gomes, onde tem um hotel, tem um prédio de escritórios, AAA, tem o novo hotel e o prédio do Mãe de Deus. O revestimento é todo com bloco split. Tá? Mas aí tu tem proteção, tem cobertura, não tem tanto problema de umidade. Tá? Dá para pensar em muros também como solução. A ABCP tem um programa de selo de qualidade para fabricantes de blocos, o que não significa que fábricas de blocos que não tenham selo não façam produtos de qualidade. O nosso papel para as empresas que têm o selo de qualidade da ABCP é dizer para o mercado que essas fábricas são auditadas regularmente e seus produtos atendem a norma, porque são ensaiados mensalmente, são ensaiados os produtos dessa fábrica. Um laboratório iniciado por mim, minha ABCP, e esse laboratório recolhe o bloco na fábrica. Então não tem que dizer, mas foi o fabricante que trouxe o bloco, escolheu o bloco, então as empresas que têm selo. Em termos de números, nós temos cerca de 90 fabricantes de blocos no Rio Grande do Sul e 10 fabricantes com selo na ABCP. Por que os outros 80 não têm? Custo é relativamente alto, não o custo de ter o selo, mas o custo de preparar uma fábrica para ter selo. Quem já passou por um processo de ISO, suas empresas sabem que custa caro, porque precisa treinar pessoal, então tem essa questão também. Algumas empresas não veem como um diferencial de mercado. Isso deve mudar rapidamente, provavelmente nos próximos 2 anos. Por quê? Porque quem pega dinheiro hoje na Caixa para construir tem que participar daquela sopa de letrinhas que eu não consigo dizer, que é o PVQPH, se não me engano é isso, tá? E as construtoras que participam desse programa, que é essa sopa de letrinhas, são obrigadas a comprar em determinado nível de fabricantes que participam dos seus programas setoriais de qualidade, chamados PSQs. O PSQ de bloco de concreto, que não é coordenado pela ABCP, é coordenado pelo Sindicato Nacional dos Produtores de Blocos em São Paulo, tem a sua parte técnica, o selo de qualidade. Então, isso o que significa? Se em determinado momento, vocês construtores forem pegar dinheiro na Caixa, isso é uma resolução do Conselho Gestor do Fundo de Garantia, ele vai dizer assim, de quem é que vocês vão comprar o material? Aí eu vou comprar o material da empresa do Fernando. A empresa do Fernando tem o PSQ de blocos? Não, não tem, então tu não pode comprar do Fernando. Vai assim que vai funcionar. A Caixa tinha o único lugar no Brasil que tinha isso, era na Caixa do Rio Grande do Sul. Ela tinha uma lista, ela preparou uma lista de fabricantes de blocos. Na década de 90, os fabricantes, o bloco era tão ruim, o processo construtivo era tão ruim que a Caixa parou de financiar. E o que ela fez para voltar a financiar? Ela estabeleceu regras. Essas regras dizem que a construtora tem que ter engenheiro com conhecimento de alvenaria estrutural, tem que participar de uma série de programas, o projeto tem que contratar um engenheiro para ser monitor da Caixa, e o fabricante de bloco tinha que ser pré-aprovado na Caixa.
E a Caixa chegou a ter uma lista de 30 fabricantes de blocos de concreto que eram previamente aprovados pela Caixa. A Caixa não tem mais a lista, a Caixa está levando todo mundo para o PSQ. Então, mais cedo ou mais tarde, vai ter a exigência do PSQ. Então, eu digo isso para vocês que são mercado consumidor. Então, se vocês irem por esse caminho, vocês vão ter que buscar fabricantes que têm PSQ. Para ter PSQ, tem que ter o selo da BCP. Para encerrar mesmo, para mostrar que é Lego. Está aqui a minha obra em alvenaria estrutural com Lego. Está aqui, ó, minhas experiências de ferro, está aqui meu bloquinho, está aqui a minha brincadeira. Pessoal, estou à disposição de vocês. Acabei tirando o slide que estava de apresentação, mas no material que vai estar disponível no site tem lá o meu e-mail, meu telefone, quem quiser eu posso colocar para vocês à disposição. Fico à disposição de perguntas. Vou convidar a Sandra para vir fazer o encerramento aqui. Tá? Marcos. No curso que eu fiz de alvenaria estrutural do meu colega, O Marcos Daniel. Isso. Ele comentou que ele traçasse um paralelo de bloco de concreto com tijolo furado, exposto de pé e deitado. Sim. E aí que se utilizaria 50% de argamassa. A mais de argamassa ao bloco. Isso. Mas com tijolo maciço, pequenininho, ele comentou que era 10% só que se utilizaria de argamassa no bloco de concreto e em relação ao tijolo. Eu disse só aumentaria 10%? Não. Só utilizando o bloco de concreto, se utilizaria 10% de argamassa. Da quantidade que mas aí tu utiliza tu vê o seguinte, ó, tu tem um bloco maciço, tu tem 5 centímetros de altura, 4 centímetros de altura. Aí é o número de quantidades. Aquilo ali, na verdade, não te dá a quantidade de argamassa, te dá quantos metros de argamassa tu tem que fazer. Ali, aquele comparativo não te diz qual é a quantidade de argamassa. Num metro quadrado, 1 metro de altura, tu tem 5 fiadas de bloco. Então tu tem 1 metro, 5 vezes são 5 metros de argamassa. Num tijolo com 5 centímetros de altura, em 1 metro, tu tem 20 fiadas. Então tu tem 20 metros. Tá? Então essa é a relação, por isso que ele tem essa relação. Agora a quantidade varia muito com a espessura que vai fazer de argamassa. Eu diria que o que o Marcos Daniel falou é mais correto não, ele fala com mais certeza do que eu, porque ele é especialista no assunto. No bloco vazado são as bordas que se coloca, no tijolo maciço, ele coloca a massa inteira, então é muita argamassa. Mais alguma dúvida, pessoal? Uma pergunta. Eu fiz um curso de alvenaria estrutural um tempo atrás e tinha uma grande preocupação com deixar a última laje solta em cima disso. Alguma evolução? Na época utilizavam manta? Mesma coisa. O que o nosso amigo comentou? Eu não quis entrar nesse detalhe porque isso já é um pouco mais avançado. Tá? Qual que é o problema da última laje? O problema da última laje é a variação térmica. Tá? Então, o que ele quer dizer é o seguinte: quando a gente está construindo um prédio, a última laje a gente deixa ela completamente isolada, a gente não incorpora ela na estrutura. Por quê? Porque vai bater calor, essa variação térmica da laje é diferente da variação térmica. Lembre-se, eu não tenho pilar, a laje não está amarrada em pilar, ela está apoiada ou engastada no concreto, no bloco de concreto. Só que eu tenho dois materiais com módulos de deformação, apesar de serem concretos, os dois materiais, os dois produtos têm módulos de deformação diferentes. Então o que normalmente o pessoal faz? Eu tenho o meu bloco canaleta, né, da minha última fiada, tá? Então está aqui o meu bloco, e aqui eu vou colocar minha laje. Normalmente o que eu faço? Eu deixo ela um pouquinho para fora, normalmente uns 5 centímetros para fora, deixo um balancinho para fora, e aqui ó, eu tenho que usar algum elemento. Normalmente o pessoal bota uma placa de PVC, uma manta, bota qualquer elemento, papel acoltroado, qualquer coisa, para garantir que essa laje aqui se movimente, possa se movimentar livremente com relação à estrutura. Por quê? Porque se eu incorporar isso aqui, e aí cuidado, né? Porque às vezes eu tenho um ponto de grout onde o ferro vem até aqui em cima, então o ferro não pode entrar na laje.
Se eu incorporar isso aqui for incorporado, quando a laje movimentar, ela vai empurrar e vai puxar o bloco. Resultado, fissura aqui e fissura aqui. Então, quando vocês entrarem numa obra e veem uma fissura normalmente a 20 centímetros abaixo da laje, pode ter certeza, a laje movimentou e puxou a alvenaria. Isso serve para bloco de concreto, serve para quem faz com um tijolo, mas a alvenaria ela não deixa de ser estrutural, né? Com um tijolo maciço, que é muito comum também. Então isso realmente é um problema. Mas aí isso estaria mais dentro do curso, que é mais amplo, do que numa palestra de 1 hora e pouco, tá? Mas mas não houve evolução. Isso aqui é regra básica construtiva, tá? Tem que fazer isso aqui. Na laje intermediária não, porque eu tenho o peso segura. Tá? E eu também porque eu não tenho insolação. Outra coisa, normalmente se o pessoal faz platibanda, eu deixo espaço, eu tenho que ventilar. Eu tenho que garantir que não forme um bolsão de ar. Se eu colocar telhado, eu tenho que garantir ventilação, porque se eu começar a criar bolsão de ar aqui em cima, mais vai atacar a minha laje. Então, são cuidados que têm que ser feitos em obras, tá? Próximo curso de alvenaria estrutural da BCP, convido você a participar. Tá? Se esse ferro for de tipo um para-raio de aterramento, Mas o para-raio, mas aí tem que cuidar. Aí provavelmente vai ter que fazer ele saindo externo. Tá? Ou criar um shaft, alguma coisa dele. Tu não pode incorporar a laje na última fiada do bloco, do prédio. Só uma observação que tu falaste ali na questão do uso de batistacas naquela obra ali, aquela situação que tu apresentou, ele deu problema de fissuras. Uhum. De duas situações, vamos dizer assim, dois canteiros de obras diferentes, um ao lado do outro, onde um necessariamente vai ter que se usar batistaca. Como é que fica essa questão? Eu vou dizer assim, o grande problema daquilo ali é que vibrava tudo, vibrava o solo e vibrava a obra que estava sendo construída. Essa vibração causou as microfissuras. Então, eu diria o seguinte, vai ter que tomar cuidado. Tá? Porque na realidade, se tu vai, digamos que tu começa depois uma obra... Sim, de várias torres, né? E aí, de repente, necessariamente tu tem que usar o batistaca, não existe. Eu diria o seguinte, eu não sei te dar essa resposta exata, tá? Sim. Mas eu diria o seguinte, tu tem que estar preparado a saber que tu pode ter problemas. É diferente, nesse caso foi uma surpresa, porque terminada a obra começou a aparecer fissuras. Então tu tem que estar preparado, talvez tu tenha que tratar essas fissuras, ou talvez tu tenha que mudar o teu cronograma de obra, sabe? De alguma maneira... É numa questão posterior também, de repente, uma situação de um terreno que vier ser levantado e construir uma outra obra no lado onde tu fez, construir uma obra com blocos, ele talvez tenha que existir essa certa observação. Mas por exemplo assim, essas microfissuras aconteceram na execução da obra. Depois que o prédio está pronto, depois que está seco, não causa problema nenhum. O problema foi que foi feito simultâneo. Então a argamassa estava muito fresca e o bloco dava micromovimentações. Essas micromovimentações causaram essas microfissuras na argamassa, não no bloco. Então assim, se tu tem um prédio do lado e tiver que fazer batistaca, tem que só cuidar que os cristais da Dona Maria lá não caia no chão, tá? E não fissure o prédio em função da batistaca. Mas o problema daquela obra com relação ao alvenaria estrutural foi que movimentou no processo da elevação da parede. Pessoal, está todo mundo com fome, eu também. Sandra, por favor, vem fazer o fechamento. Muito obrigado por todos mais uma vez. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite da Estrada para estar aqui com vocês e estou à disposição. Depois a gente pode conversar pessoalmente.